Olá, você está no canal Psicologia vai à Escola. O meu nome é Lavínia e hoje eu vou entrevistar o professor Rodrigo, professor de História, para falar mais uma vez sobre a saúde mental do docente. Primeiramente, Rodrigo, gostaria muito de agradecer por você ter aceitado o nosso convite de participar dessa entrevista para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. Então, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, os seus estudos, a sua experiência profissional e onde, né, em que área você está atuando nesse momento. Bom, eu sou formado em História, me formei pelo Unisagrado, ano passado, inclusive. Atualmente eu estou cursando Sociologia e estou cursando também especialização em História, Cultura e Poder. Na área docente, especificamente, eu estou atuando desde a metade do ano passado. Ano passado eu atuei como substituto no estado e esse ano eu consegui atribuir algumas aulas para mim aqui na minha cidade de Agudos. Uhum. Anteriormente, esse momento de isolamento social, né, como você disse, você está atuando na docência desde o ano passado, você já tinha trabalhado com ensino à distância, essas metodologias adjacentes, né, de vídeo, aulas síncronas, fórum de dúvidas, questionários online, já tinha tido alguma experiência nesse sentido? Não, ainda não tinha tido nenhuma experiência com ensino à distância, nem nada próximo disso, para falar a verdade. E durante a sua graduação não teve contato com nenhuma disciplina que tratasse isso? Eu tive algumas disciplinas que a disciplina em si era semipresencial. Então, nós tínhamos uma mescla de aulas presenciais e aulas online. Mas para que trabalhasse realmente para minha atuação enquanto docente, eu trabalhar com isso, não também. Em nenhum momento a gente teve alguma instrução. Teve algumas disciplinas sobre o ensino, o uso de tecnologia no ensino, mas não tão aprofundado e não necessariamente focado no ensino remoto e coisas do tipo. E para você, enquanto aluno, né, quando você teve essa experiência, que era bem mais amena do que a do momento, porque ainda tinha um contato presencial, como que foi para você? Então, é que dentro do ambiente universitário a dinâmica é um pouco diferente, né? Então era relativamente tranquilo. Um pouco porque a gente tinha aula presencial também e um pouco pelo suporte que a instituição dava, que é um suporte que no estado, pelo menos, nós não temos. Então, um contato mais direto com o professor, uma possibilidade de contato com os materiais de aula mais facilmente. Na experiência nossa no estado, a gente não consegue ter uma plataforma que possibilite esse contato tão direto. Fica tudo muito truncado, muito difícil de entrar em contato com o aluno. Então, como veio, né, a obrigatoriedade do isolamento social, a quarentena, as aulas suspensas, algumas instituições adotaram o ensino à distância, né, e outras pararam, deram férias, cada uma funcionou de uma maneira. Eu queria saber como que ocorreu, onde você está trabalhando, esse ensino à distância, se ocorreu, se não ocorreu, e nesse primeiro momento, quando teve a suspensão das aulas, como você se sentiu, né, assim, da maneira que você preferir falar e as preocupações com isso. Certo. Então, a dinâmica que eles adotaram na minha escola é uma dinâmica que está sendo adotada como padrão no estado de São Paulo inteiro. Então, nós, professores, não temos autonomia, entre aspas, não temos autonomia de dar as nossas aulas. O Estado, o Ministério da Educação do Estado criou um aplicativo que está sendo transmitidas as aulas de todas as disciplinas de São Paulo, gravado com professores de lá, e em cima disso nós criamos atividades e mandamos para os alunos.
Então, é uma dinâmica um pouco diferente das escolas particulares, que o professor tem a oportunidade de continuar dando aula. A minha maior preocupação no começo, que tem se confirmado, inclusive, é entrar em contato com os alunos, porque foi prometido que dentro desse aplicativo nós teríamos um campo que conseguiria entrar em contato, porém ele não funciona muito bem. Então fica naquele negócio. A maioria dos professores tenta contato por e-mail. Alguns criaram grupos de WhatsApp com os alunos, só que a maioria dos alunos também não responde, vê que é da escola e não responde. Então isso é um pouco complicado. E também a questão de não ser nós que damos os conteúdos, né? Porque muitas vezes eles trazem algumas perspectivas diferentes, alguns erros conceituais, algumas coisas do tipo. Ou então, aconteceu muito nesse segundo bimestre das disciplinas que eles trabalham não estarem dentro do cronograma. Então, eu trabalhei uma coisa durante o período presencial, que seguiria o currículo do Estado, e quando começou as aulas online, eles retomaram tudo do zero de novo, e aí acaba gerando uma bola de neve também na hora de trabalhar com isso. E como pessoalmente, né, assim, na sua perspectiva pessoal, como que foi essa experiência? Como está sendo, na verdade, agora, né, que pelo que eu, se eu tiver errado, você me corrija. Pelo que eu entendi, um professor grava, um professor de outro lugar, né, grava o vídeo, passa o conteúdo e você meio que tem que mediar para os alunos um conteúdo que você não programou, né, não fez. Isso. Olha, está sendo bastante complicado. Primeiro, por conta disso, que muitas vezes eles trazem informações erradas. Algumas aulas são muito boas, só que outras têm alguns erros, e aí você tem que ficar mediando isso, contornando para o aluno, porque muitos dos alunos, principalmente no ensino fundamental, ainda não têm essa autonomia crítica de saber criticar mesmo o que o professor está falando, né? Principalmente a figura do professor, que é uma figura de autoridade. Mas o mais complicado mesmo está sendo a questão burocrática do assunto. Porque a burocracia acabou dobrando, triplicando quase, e não está tendo efetividade no ensino. Então a gente tem que preencher muito formulário, tem que preencher muito papel, tem que fazer muita coisa para provar que a gente está trabalhando e dando aula, e o ensino mesmo a gente não está conseguindo atingir. Se tiver 15% dos alunos das minhas salas que eu consigo entrar em contato realmente, que estão fazendo as atividades que eu mando, é muito. Então isso complica muito as coisas. Então está sendo mais um cumprimento de metas do que uma preocupação, não da sua parte, né, mas no geral uma preocupação com a aprendizagem de fato dos alunos. Exatamente. Acabou que o trabalho dobrou e a aprendizagem caiu mais da metade. Eu esqueci de perguntar com qual faixa de ensino você trabalha? Fundamental, médio? Eu estou com ensino médio nas aulas minhas. Porém, eu estava, antes do início da pandemia, eu substituí algumas aulas no fundamental. Mas aulas minhas mesmo é ensino médio. Então, falando de ensino médio, né, a questão que não cala, inclusive saiu uma resolução na semana passada, o Enem. Como está sendo essa vivência, essa preocupação do professor, né? Porque teve uma votação, a maioria quis uma data, mas se decidiu que vai ser outra data, que é janeiro, fevereiro, né? Algo assim. Eu acho que, eu não lembro, mas eu acho que é em janeiro. Mas a votação foi solicitada que fosse em maio. A maioria preferiu por maio, né? Isso. Então, eu vou ser bem sincero. Para a realidade do Estado, claro que a gente não pode generalizar, mas pelo contato que eu estou tendo e pelo que eu sei de outros professores que eu conheço que dão aula em outras escolas, em outras cidades no Estado também,
é muito, muito difícil levar algum aluno preparado para fazer o Enem em janeiro nessa situação. Então, isso é realmente preocupante, porque vai acabar aumentando ainda mais uma desigualdade que já existe na competição desses alunos. Que essa ideia de vestibular, de competição, já não é legal e vai criar uma discrepância ainda melhor. Eu realmente não consigo ver como a gente pode fazer para preparar eles para o Enem até janeiro. Principalmente dada a atual conjuntura, né, que pelo jeito a perspectiva não é boa de voltar tão cedo com as aulas e nem deve voltar mesmo enquanto permanecer assim. Sim, eu acho que essa retomada, tanto de escola quanto de faculdade em setembro, é bem utópica, né? A gente vê o comportamento do vírus, o comportamento da população. Inclusive, semana passada saiu um estudo, não vou lembrar o nome, mas quantas mortes teriam com a retomada das escolas, mesmo com distanciamento social, diminuição da capacidade. Então, é meio que não vai, muito provável que não vai voltar, o Enem vai se manter e os alunos, né, na rede pública do estado vão ser bem prejudicados. Você falou que não teve na faculdade, então acho que também dentro do estado não teve uma preparação prévia para lecionar de forma remota. Mas esse aplicativo que você falou, essa metodologia que está sendo adotada, teve alguma preparação, algum curso, seminário para isso? Nós tivemos uma semana, normalmente na semana do replanejamento, eu acho que foi do primeiro para o segundo bimestre. Nós tivemos uma semana onde, pelo próprio aplicativo, foi lecionado algumas palestras e algumas coisas do tipo, tanto ensinando os professores como mexer nas funcionalidades do aplicativo, quanto dando algumas estratégias de ensino e alguma coisa do tipo para ajudar os professores com o ensino remoto. Mas foi pouca coisa, assim, não foi algo que realmente preparasse os professores. Tanto é que a gente teve que aprender na prática mesmo, o que fazer, como fazer. Então é meio que, né, todos os professores estão passando por isso, mas vem de novo aquela questão que eu tenho falado nos vídeos de privilégios, né, que os professores de rede particular têm toda uma preparação, plataformas específicas, contrato das escolas com o Google, e a rede pública, de fato, né, os professores e os alunos estão muito prejudicados quando a gente faz esses comparativos simples, para não fazer o comparativo mais aprofundado, como essa questão do Enem que você trouxe, que a gente estava discutindo. Como, como você percebe, assim, né, a sua percepção do ensino, vamos dizer assim, caso volte, sei lá, ano que vem? Alguns lugares que eu li falam sobre um quarto ano do ensino médio, outros falam sobre uma retomada de todos os conteúdos online, então acho que atrapalharia também nessa evolução, né, de uma série para outra. Quais são, não só as expectativas, né, mas a sua percepção sobre isso, ou até expectativas também do que você acha que vai acontecer? Isso vai ser uma coisa bem complicada, porque vai ter que fazer algum tipo de retomada. Eu não sei se aumentar um ano no ensino médio seria a solução. Honestamente, eu não consigo opinar sobre isso. Mas não vai ter como retomar como se nada tivesse acontecido. Vai precisar fazer um trabalho intensivo para poder retomar todos esses conteúdos, porque grande parte dos alunos não está participando, e mesmo os que estão, dá para perceber que não vão conseguir absorver efetivamente, porque nem a gente está conseguindo montar atividades de forma tão efetiva quanto seria na sala de aula. Então, vai ter algum atraso de cronograma, digamos assim, de qualquer forma. E nem estava no roteiro, mas agora você falando, eu pensei as avaliações, não sei, para fechar semestre, como está sendo, se está tendo alguma avaliação. Está tendo avaliação, sim. A
Uma delas são as atividades que os alunos entregam, a gente atribui nota para elas. E nós estamos elaborando todo final de bimestre uma prova pelo Google Forms para mandar para os alunos. Só que é como eu falei, a boa parte deles não está fazendo nem as atividades e nem as provas. Então a orientação que a gente tem é para deixar em aberto, em branco, a nota desses alunos, para quando voltar às aulas presenciais a gente ver o que faz para poder fechar essas notas. Sim, porque daí também tem aquela questão, né, de os alunos também estarem desmotivados e a falta de acessibilidade, né? Que muitos alunos, de fato, não têm nem um celular com internet para acessar essas provas, plataformas de ensino. Então, são várias situações distintas, mas que formam essa bola de neve que está ocorrendo em volta do ensino, né? Sim, com certeza. A relação, você comentou do Google, o Estado ele chegou a fazer um contrato com o Google para a gente ter acesso ao Google Classroom, esse tipo de coisa, só que os alunos não acessam também. Primeiro porque precisa de meio institucional, a maioria não sabe usar, e depois pela realidade social também. Eu recebi um relato esses dias de uma mãe de aluno que ela comentou com a nossa coordenadora: os meus filhos não estão fazendo as atividades porque eu tenho 3 filhos matriculados na escola e é só um celular para todo mundo da casa inteira, então a gente não está dando conta de fazer. Esse tipo de situação, muitas vezes o governo do estado não levou em consideração ao tomar essas medidas e tem que ser levado porque é muito difícil esse tipo de aluno. Alguns realmente não querem, mas uma boa parte eles não conseguem ter acesso a tecnologias e aos meios para poder fazer efetivamente essas aulas. No último vídeo que eu fiz, eu comentei muito isso de problemáticas, assim, quando está em sala de aula, né, do estado, que a gente sabe de não ter cadeiras e carteiras para os alunos, né, do professor precisar imprimir prova em casa, não ter isso. Então, se dentro da instituição presencialmente não tem isso, quiçá computador com internet, celular em casa, que muitas crianças vão para a escola para poder se alimentar, né? Quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, a gente leva tudo isso em conta, né? Essa desmotivação das crianças, muitas vezes que ela vai para a escola com fome. Então, dificulta muito a aprendizagem. Então, a gente pensa nisso no contexto da escola, né? Dentro da casa da criança, muitas crianças também, agora na quarentena, principalmente, está assim, intensificando abusos físicos, abusos dentro de casa. Então, é toda uma situação muito complicada que o Estado e as instituições, né, as grandes instituições, precisam se atentar para isso, tanto para auxiliar os alunos quanto os professores, né, porque é muito complicado para os professores ter que lidar com questões tão subjetivas e, querendo ou não, vocês estão de mãos atadas também, né? Sim. A questão é muito complexa, né? Porque o ensino pelo ensino em si, os conteúdos, depois que voltar, vai atrasar de qualquer forma, mas a gente dá conta, dá um jeito de recuperar. Mas tem muito mais coisa, muito mais complexa por trás que essa situação está trazendo à tona e que fica muito difícil para a gente, enquanto docentes, saber lidar, né? E isso complica muito as coisas também. Questão de abuso, questão de alimentação e esse tipo de coisa. Agora, de um ponto de vista mais particular, seu, esse cenário do ensino à distância, a necessidade do distanciamento social, né, do isolamento, precisar continuar com as atividades de ensino da maneira que está ocorrendo, você, fazendo nessa autoanálise, você percebeu algum tipo de aumento de estresse, de ansiedade, de melancolia, de desmotivação, pensando quando você pensa ou quando você precisa trabalhar? Com certeza. Com certeza, principalmente ansiedade. É o que mais eu venho sofrendo
nessa situação, porque já é uma situação complicada para qualquer pessoa em qualquer profissão. Ainda mais tendo todos esses problemas que a gente sabe que o ensino já tem, que se intensificam no ensino do Estado, que normalmente já tem esse tipo de problema e vem aumentando mais ainda. E a sensação de impotência, de você estar de mãos atadas, de você estar trabalhando o dobro do que você trabalharia, e mesmo assim você não consegue ver nada de concreto no que você está fazendo e não consegue ver meios de fazer isso funcionar de uma maneira melhor, isso é muito angustiante, de verdade mesmo. Porque, né, tem essa questão do pessoal, né, sua vida pessoal, a vivência pessoal do isolamento, mas também a vivência que o seu trabalho foi para sua casa, né? Então eu vou pular para a última pergunta que encaixa nisso, depois eu volto, mas você percebeu algum tipo de dificuldade de conciliar a sua vida particular com a sua vida profissional, uma vez, né, que seu trabalho está dentro da sua casa, acaba trabalhando mais, não tem o horário, mas se estende, né? Fica mais difícil de fazer essa separação? Sim, com certeza também. Tem sido muito mais difícil de se organizar e de cumprir os horários realmente por conta dessa mistura que acaba acontecendo, né? Meu irmão, por exemplo, ele está cursando ensino fundamental em uma escola, então, e nós só temos um computador em casa. Então, isso já complica, porque muitas vezes as aulas dele chocam com os períodos que eu preciso fazer alguma coisa, e a gente tem que conciliar isso. Fora as atividades dentro de casa e toda a burocracia que tem que fazer, que acaba aumentando. Então, o professor normalmente já não tem muito horário, né? Já leva serviço para casa naturalmente. Com isso ainda tem piorado muito. E, né, esse ensino remoto, essas atividades que você está tendo, você consegue sentir uma segurança para fazer ou é mais traz mais insegurança para você? Como está sendo essa experiência? Não muita segurança. Agora, um pouco mais por conta que já passou algum tempo, então a gente acaba pegando mais no tranco o jeito da coisa. Mas no começo, principalmente, era uma insegurança muito grande, porque quando você está em sala de aula e você está passando um conteúdo, você vê a cara dos alunos, se eles estão entendendo ou não, você consegue sentir como está passando aquilo. E agora, por ensino remoto, você não tem esse contato, você não consegue ver o que ele está fazendo, se ele está aprendendo, se aquilo que você está fazendo é muito complexo ou não, se precisa de uma transposição didática maior ou não. E também com relação aos meios, porque como a gente não dá aula efetivamente, só monta atividade, até onde eu posso ir para montar essa atividade? Eu posso passar um texto um pouco mais longo? Será que ele vai dar conta? Porque ele também está na casa dele, também tem toda essa questão de misturar o particular com a rotina de estudos. Será que eu posso gravar algum vídeo, alguma coisa? Ele vai ter internet para assistir? Tudo isso gera uma insegurança de você não saber de que forma você consegue fazer para ser efetivo e atingir realmente ele. Eu gostaria de, para encerrar, que você deixasse, não sei, um conselho, um recado, o que você preferir para os futuros docentes, principalmente os professores de história que vão ter que dar conta que daqui uns anos de explicar o que foi 2020, né? O que foi tudo isso, o que você teria a dizer. Também para você mesmo daqui a um tempo, quando você vê o vídeo. Para os futuros docentes, aprendam a usar a tecnologia, o máximo que vocês conseguirem, porque é claro que é uma situação atípica, mas
Eu estou sofrendo muito e tem muita gente que está sofrendo muito mais, professores mais velhos que não têm tanto contato assim. Então, ao meu ver, vai ser uma coisa essencial daqui a uns anos. E leiam muito, muito, muito. Para os professores específicos de história. De uns anos para frente, a gente vai precisar ler muito mais do que a gente já lê, que é muito, para poder entender tudo isso que está acontecendo. Senão, a gente não vai dar conta. Eu queria te agradecer muito pela nossa entrevista. É muito bom poder explanar e refletir sobre a vivência do professor, né? Saúde mental que eu venho falando nos vários vídeos, mas principalmente a vivência do professor em escola pública, no estado, que está em contato com a realidade, né? Que tem propriedade ao lugar de fala de vocês, que eu posso vir, posso explicar, mas quem tem autonomia para falar sobre isso é você. Então, acho que esse vídeo gera mais ainda reflexões quando a gente fala de privilégios, de diferenças de ensino, das diferenças do sofrimento e da vivência do docente. Queria te agradecer muito por ter novamente aceitado o convite pela nossa entrevista. E, gente, é isso. Para você que gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Até a próxima.